Doutor, agora uma dúvida muito comum que todos têm. Quais são os sintomas da doença? Como que a pessoa vai entender? Eu estou doente, eu preciso de ajuda. E como que a pessoa vai diferenciar? Isso é estresse, isso é doença, isso é depressão. Então, vamos lá. Primeiro, essa questão de compartilhar o conhecimento sobre o burnout, porque como eu tive o burnout e entre 2017 e 2020 minha vida foi um caos, eu mantinha o trabalho, mas sob medicação, eu achei que quando a minha vida começou a ser transformada, eu falei, cara, eu preciso espalhar essa verdade. Então, a minha função, eu botei como tema da minha vida o seguinte: eu preciso ajudar pessoas que estão nas empresas, que estão no seu trabalho, a manter a sua produtividade. E fazê-las entender que o caso dela é de medicação, ou não é de medicação, ou o que tem que ser feito, ou tem que ir para o psicólogo, ou tem que afastar. Então, porque eu gostaria que as pessoas tivessem aquilo que eu não tive. Porque quando eu tive o burnout sequer ele era considerado como um acidente laboral. E hoje ele é considerado como um acidente laboral desde 1º de janeiro de 2021. Beleza, 2022, perdão. Isso. E aí, vamos falar dos sintomas. Primeiramente, quando a pessoa... nós falamos no outro vídeo sobre isso, sobre a questão de como o nosso cérebro, ele interpreta o que é o estresse do dia a dia. Nosso corpo, ele foi feito, nosso cérebro, para poder nos fazer, em caso de estresse, lutar e fugir. Então, por exemplo, se eu passo por uma situação de um acidente de trânsito, ou quando eu sou assaltado, ou acontece alguma coisa nesse nível, automaticamente o meu sistema, ele ativa o sistema límbico do meu cérebro, que é o coração do meu cérebro, que manda uma mensagem para o córtex da suprarrenal, que é uma glândulazinha que fica em cima dos rins, e libera cortisol no sangue, e assim começam os efeitos do cortisol. E você fica mais em alerta, você começa a ficar com a visão mais aguçada, você fica preparado para lutar e fugir. Essa é a regrinha básica. Só que isso seria o estresse do dia a dia. Então, ou o atraso para poder chegar no trabalho é um estresse, a questão da pessoa, às vezes, está na hora de sair, na hora do almoço, e chegou um cliente, mas ele tem que pegar o filho na escola, aquilo é um outro estresse. O problema é quando vai acumulando estresses assim o tempo inteiro e a pessoa não tem a capacidade de fazer esse jogo de cintura, essa habilidade, ele perde. E aí ele entra no processo de exaustão. Ele começa a situação de ter estresse o tempo inteiro. Estresse, 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 sem essa maleabilidade, essa questão de fazer essa conexão, de entender o que ele está passando, de ter um tempo para ele analisar. Não, peraí, deixa eu desacelerar, deixa eu fazer uma pausa, deixa eu fazer uma respiração, deixa eu fazer uma meditação, deixa eu fazer uma caminhada, deixa eu dar 2 voltas aqui ao redor da empresa. Ele vai acumulando, mas se ele souber administrar, ele não vai para o burnout. Mas se ele não souber administrar, ele vai para o burnout. Mas se ele administrar bem, ele não vai. Então, dentro dessa situação, nós estamos falando dos sintomas. Esse cara, ele começa por ele ficar com cortisol alto o tempo inteiro, ele começa a ter insônia, dificuldade para iniciar o sono, ou ele dorme e tem dificuldade para manter o sono, ele acorda 3 da manhã e demora aí 2, 3 horas para voltar a dormir. Ou ele acorda 4 da manhã e não volta a dormir. Esse cara, ele começa a comer demais ou perde o apetite, porque tudo nós somos motivados e o nosso neurotransmissor é a dopamina. Então, a questão de compulsão e aumento do apetite está relacionado ao cortisol. Então, se o cortisol está aumentado, eu vou ter um desajuste nessa região, o cara vai ter compulsão. Então, o cara começa a comer mais ou comer menos. Isso aconteceu comigo. Eu cheguei a 162 quilos. Então, isso, assim, foi devastador. E aí, como o cortisol aumentado, aumenta a pressão arterial, aumentou o peso, aumenta a questão de diabetes. E aí esse cara, ele começa a ficar irritado com tudo. Então ele vai para o trabalho, mas ele está sempre em alerta, ele está sempre estressado, irritado. E esse cara, ele está o tempo inteiro nessa questão desse caos. Então, todos esses sintomas começam a acontecer. E aí, quando ele perde a energia, quando ele antes batia 20 metas por dia, hoje ele não consegue fazer 3, às vezes ele gasta o dia inteiro e não consegue fazer. Então, quando ele não consegue produzir, é quando ele está no burnout. Mas existem algumas pessoas que procuram o médico antes. Se o cara conseguir procurar antes... Então, aqui está o que a gente ama fazer.
levar a solução para vocês antes que o problema aconteça. Isso. Muitas pessoas ainda não conhecem, né, a doença, ainda não Sim. sabem. Ah, eu não tenho isso não. Então, assim, como que a pessoa vai identificar sintomas básicos? Aham. Sintomas básicos para ser o alerta. Objetivo. O cara, ele pegou, tá trabalhando muito. Ele começou a ficar irritado, sem paciência, com insônia, dificuldade do sono, aumentou o apetite ou perdeu o apetite e não está conseguindo produzir, precisa ficar em alerta. Esse cara precisa procurar ajuda. Alguma coisa está disfuncional. Ponto. Isso aí é o básico para a pessoa procurar ajuda. Você me falou, surgiu uma curiosidade. A doença é mais comum em homem ou mulheres? A doença é mais comum em mulheres. Por quê? Claro que a OMS, ela só regulariza o trabalho em CPF e CNPJ. Só. Então, só quem tem carteira assinada que pode adoecer. Mas eu acho que isso é um momento onde tudo vai ser reestruturado e a gente vai entender que as outras escalas da vida, as outras facetas da vida, as outras lâminas da vida dessa pessoa também vão ser inclusas. Porém, a mulher, ela geralmente... A mulher tem a questão de ficar, ela toma conta dos filhos, porque, vamos botar aí, 80% das mulheres não tem um marido atuante, ou quando tem, é dependente dela para poder cuidar dos filhos. Essa mãe, geralmente, hoje, né, vamos botar, há 30 anos, a mulher passou a participar da vida econômica da família, então essa mulher trabalha fora, mas antes de trabalhar fora, ela arruma a casa, ela faz comida, coloca os filhos para a escola, libera o marido para o trabalho dele, aí ela vai para o trabalho dela. Quando ela não sai antes do marido, porque às vezes a demanda dela é maior. E aí essa mulher fica o dia inteiro fora. Quando ela chega em casa, ela ainda tem que organizar as tarefas das crianças para o outro dia na escola, ver se está tudo ok, como foi o dia da criançada, pagar contas e ainda administrar a libido com o marido. Então, Sim. Isso tudo faz com que a mulher, às vezes, o marido vai deitar 10 horas da noite. Quantas vezes eu vi mulheres falando assim, doutor, fala pro meu marido que eu preciso dormir meia-noite porque ele não entende que eu tenho que limpar a casa. Aí eu falo assim, vamos chamar ele aqui agora. Aí eu falo com ele, olha só, meu amigo, ou você ajuda a sua esposa a limpar a casa, porque no outro dia vocês dois trabalham. Então, qual é a situação? Tem que dividir. Ou vocês contratam alguma pessoa para limpar a casa. Mas geralmente a mulher é a mais soterrada de atividades que o homem. Ah, mas o burnout não é da atividade do trabalho? Sim. Então, o que acontece? Às vezes a mulher tem essas demandas fora do trabalho, em casa, mas ela não adoece por burnout. Mas quando ela entra no trabalho, e aquele trabalho, ela fica, vamos botar, 8 horas inteiras, ali com grandes demandas, e as demandas do trabalho começam a ultrapassar as barreiras e atingem a vida dela, aí é burnout.